Agora sim, 8 horas e 28 minutos. Eu já estou aqui com o Silvestre na linha. Bom dia, Silvestre. Seja bem-vindo nessa quarta-feira, 23 de novembro, amigo, ao programa Livre. Silvestre, três bafão. Vamos lá, vamos primeiro. Primeiro, é, o relatório lá, o pedido de impugnação do Valdemar Costa Neto. Segundo, a zorra que na Assembleia Legislativa. E o terceiro vai ser aqui de Valparaíso. Por onde que a gente começa? Bom dia. Eu acredito que foi uma forma honrosa do Bolsonaro sair dessa encrenca que ele se meteu aí de contestar as urnas. Tanto é que a resposta do Alexandre de Moraes já estava até pronta, já sabia antecipadamente, está todo mundo desconfiado, porque foi muito rápido. Logo em seguida, ele já deu o despacho, dando 24 horas para apresentar o relatório, enfim, que contesta o resultado. Aí só do segundo turno, né? Só do segundo Hã? turno, né? Só o segundo turno que é contestado. Pois é. Aí o resultado é o seguinte: vai ficar essa polêmica aí por algum tempo, vai esvaziar a mobilização aí contra fraudes das urnas. Agora a questão é uma questão mais de pacificação, que tanto o Congresso quanto o Lula delegou isso para a Justiça. Naquela ida do Lula à Suprema Corte ficou decidido isso, embora nenhum jornal tenha publicado, mas o fato foi esse. Eu conversei com advogados que são próximos aí aos tribunais superiores, ficou acertado que a Justiça era a mais credenciada porque não precisa depender de eleição, não precisa de voto no Congresso, não precisa nada. Então, tanto é que o editorial do Estadão hoje é sobre isso, fazendo a defesa do Alexandre de Moraes, mas pedindo para que seja revisto. Esse negócio não pode ficar eternamente aí, as liberdades individuais na Constituição não pode ser evitada, não pode ser auditadas. Então, se o Estadão manifestou em editorial a favor do Alexandre, esquece. Pode recolher aí as bandeiras e voltar à vida normal. Porque no Congresso vai ficar essa lenga-lenga aí discutindo fura teto, não fura, 200 bilhões, já tem proposta alterando para 2 anos, o PT está pedindo 4 anos aí, 200 bilhões, mas só que não vai passar isso, vai ficar metade disso aí. Não tem a menor condição de passar. Então, vão negociar e, paralelamente, o Lula ainda essa semana para Brasília, vai estar recuperando lá, porque ele vai ter que conversar muito e a situação dele de saúde não permite ele ficar conversando demais. Então, ele chega hoje à tarde ele chega aí, aqui em Brasília. Pois é, vai ter uma série de reuniões, vai definir aí o ministro, a primeira coisa que ele vai definir é a área econômica, porque sem isso aí ele vai ficar sangrando e já está preocupando aí a banca internacional, que a política hoje ela é comandada pela economia. Se a economia for mal ou tiver erros, a política desce ladeira abaixo. Então, o Lula, nessas tratativas, vai ficar nisso, e esse episódio do Bolsonaro eu considero ele como encerrado. A partir da decisão do Alexandre de Moraes pedindo prova, que não vai ter prova física,
Então, aí fica que o dito e o não dito, o Bolsonaro prepara para entregar a casa aí, e o ano que vem tira umas férias, aí vamos ver o que ele volta, ver se ele tem condições de mobilizar essa direita. Tem uma... A direita ela está consolidada, ela está à procura de um líder, que não é o Bolsonaro. Ela está à procura de um líder. E não é o Mourão, né? Vai... E também não vai ser o Mourão. O Mourão está saliente, rapaz. Não, o Mourão não tem condição. Tem que ser um cara que não seja tão raivoso, mas também não seja tão bom assim. É um cara que se posiciona contra a esquerda. E o único que se posicionou contra a esquerda definitivamente foi o Bolsonaro. Então precisa ter um Bolsonaro intelectualizado, mais intelectualizado. E é isso. E menos porra louca. Então, tirando isso aí, é tocar a vida agora. Com ou sem gostando ou não do Lula, tem que aguentar esses 4 anos até esperar a próxima eleição. E bom, na próxima eleição vai ter muitos candidatos, pode ter certeza. Com certeza. Agora, que bafão foi ontem na Assembleia, parceiro? Até o Major Araújo aí deu chilique, todo mundo. O que tá vendo aí? E qual a reação do Caiado? O Caiado, ele convocou novamente, tem um almoço agora, daqui a pouco, com os deputados aliados dele, porque a votação agora vai ser híbrida, né? A pressão está muito grande em cima dos produtores, só eu acho que os produtores erraram a dose ao invadir o plenário. Exageraram, ali né? Mostrou, errou, mas assim, muito. Mas o grande perdedor dessa história chama-se Lissauer Vieira. Por quê? Porque o Lissauer, desde o início, ele podia ter entrado como um estadista, ter feito a ponte entre os produtores entre os produtores e o governador, tentando ali ser o algodão entre os cristais. Mas não, ele tacou fogo, fez aquele discurso carbonário, aí o pessoal se sentiu estimulado a invadir o plenário. Porque, na sexta-feira ele fez um discurso lá, na quinta, aliás. Ele fez um discurso muito incendiário. Aí as palavras têm força, né? Então, errou. O pessoal do agronegócio errou demais, mas eles não tinham como recuar. E é só, por incrível que pareça, só os grandes que estão chiando, cara. Tinha uma classe média rural lá, mas estava só fazendo número, porque eles não serão afetados pelo projeto. Não serão afetados pelo projeto. O projeto é tão ruim assim, Silvestre? Hein, Silvestre? Eu não vi o projeto inteiro, não li, não consegui ver esse projeto, só informação. Mas esse projeto não é bom, pô? É tão ruim para os caras. Não. É porque todos esses caras, eles não gostam de enfiar a mão no bolso, tem cascavel. Não enfia a mão no bolso de jeito nenhum. O projeto é o seguinte: aí tira a agricultura familiar, tirador de leite, pequenos proprietários, tudo está isento dessa taxa. Só taxou os grandes. Aí a elite não quer ceder, ela não quer contribuir com o país. Ela quer tirar do país. A elite, de um modo geral, seja ela rural, seja ela do agronegócio ou não. Isso não vai custar caro para o Caiado? Para o futuro Caiado? Isso passando, não vai custar muito caro para o Caiado? Olha, num primeiro momento, sim. Aí vai depender muito de como o Caiado vai se comunicar aí com a sociedade e com os próprios produtores. Ele, de uma certa forma, ao tirar essa classe média rural desse imposto, ele, de uma certa forma, ele sinalizou com uma parte do agronegócio que ele tem um DNA com eles. O DNA dele político é deles, é com eles.
E isso aí já é um meio caminho andado para ele tentar recompor a imagem dele como liderança conservadora e de direita. Eu imagino isso. Mas vai depender muito desse secretariado, o que ele vai fazer. Tem uma série de senões aí pela frente. E o Major Araújo, é só fuleiragem mesmo? Só para aparecer? Não, o Major Araújo, eu não vou nem gastar saliva comentando. Ele está no papel dele, né? Foi reeleito, ele está fazendo com uma craque aí. Ele tem que aproveitar o oportunismo. Os 30 segundos de fama? Os 30 segundos de holofote? Aquilo ali é mais... Porque não tem nenhum sentido o que ele fez. Não é falar assim, eu estou defendendo o agronegócio. Primeiro que ele não é ligado ao agronegócio. Começa daí. O negócio dele é polícia, segurança, estranho. Começa daí, já começou errado. Ele não vai conquistar esse povo, porque esse pessoal tem uma certa reserva em relação à polícia. Porque eles acham que quando... esse povo não entende que para remover invasor não é a polícia, precisa de uma ação judicial. Aí eles põem a culpa na polícia, acham que a polícia é omissa, truculenta. Ou é truculenta. Então, de uma coisa a outra. Então, o que faz? Quando a propriedade deles são assaltadas, eles põem a culpa na polícia, que não tem segurança, ou no governo. Então, assim, não é o público dele. Ele não vai conquistar esse público. Esse público lá, daqui 4 anos, vai lembrar de Major Araújo? Nunca. Mas você foi oposição ao Caiado? Como é que é? Ele sempre foi oposição ao Caiado esses 4 anos? Ou vai em cima do muro? Ele foi oposição ao Caiado porque ele foi oposição ao Caiado porque ele é um líder classista. O Zé Mário estava lá na Assembleia Legislativa como um líder classista. Ele não estava lá só como presidente da FAEG. Ele estava lá como líder classista. O líder classista defende a classe. O PT não defende... A base do PT não é o funcionalismo público? Exato. Controlado pela CUT? Isso. Então, vê em Valparaíso aí, os professores aí, quem manda nesse sindicato aí, desde quando eu entendo por gente, é o PT. Então, é o controle sobre a classe. Esse controle, o Major Araújo é defensor da Polícia Militar. Ele defende o eleitorado, a base eleitoral dele é a Polícia Militar. Então, eu não sei que diabo ele foi se meter nisso. É isso que eu estou perguntando. Eu quero entender isso, pô. Inclusive, até afrontou a própria Polícia Militar, né? Porque estava lá dando segurança, né, cara? Foi um negócio complicado. Mas, enfim, focamos. É coisas da política. Certo. Agora... Sair na urina. Daqui um mês, ninguém lembra disso mais. E como é que anda agora, então, nosso Valparaíso? Rapaz, Valparaíso tá interessante. Muito. A Ivelônia tá vindo aí, candidatíssima. Eu soube que ela está articulando junto aos Republicanos. O Republicanos deve bancar a Ivelônia para candidata a prefeito. Dessa vez ela é candidatíssima a prefeito. Por outro lado, Plácido Cunha é candidatíssimo e não será surpresa se ele for apoiado pela Leda. Uma composição aí, não é descartada a possibilidade do Will de Cambão apoiá-lo. E mais do que isso, o Carlinhos do Mangão, que vai disputar a reeleição, também pode apoiar Plácido. Só que tem um fatorzinho aí que está meio complicado, porque a Leda quer lançar o Marco Túlio, que é o filho dela, também. E seria a composição com a chapa, com essa conversa aí com o Plácido. O máximo que ele vai chegar, o máximo que o Túlio vai chegar é a vice. Mas pela conversa é o contrário. A Leda quer o Túlio cabeça e o Plácido vice. É aí que está dando Sem chance. Não,
Estamos negociando, estamos negociando, entendeu? Não, o filho da Leda está aí só para negociar. Entendeu? Mas, na realidade, é a Leda, né, pô? Ela sabe que não tem chance. Porque o capital político é dela, ela não transfere esse capital político. Acontece o seguinte, que aí tem outro fator. Sem o apoio também, se o Plácido sair solteiro, sem o apoio dela aqui, não vai adiantar Carlinhos Mangão e Cambão, não, parceiro. Fica ruim, entendeu? Então, não é só... Aqui tem as peculiaridades... Não. Mas isso eu estou te falando, são alianças que estão sendo tratadas. Não significa que já está definitivo. Não, exatamente. Por isso que eu estou dizendo para você, que a ideia era essa, né? Então, essa conversa entre a Leda e o Plácido, tudo bem? O que eu posso dizer para você que hoje é uma candidata de fato é a Ivelônia. A Ivelônia. Tá? Por enquanto. Agora, essa tese aí de que o Pablo vai lançar a Zeli para tirar ela do páreo em 2026, que ele é candidato a deputado. Esquece. Bobagem. Esquece, não é isso não. O plano não é esse não. O plano não. O plano A não é esse não, é outro. Para mim, isso aí foi plantado pela Leda. Essa ideia. Eu acho que foi pelo Plácido. Não tem o menor sentido. O Pablo não é bobo. O Pablo, de bobo, só tem a cara e o andado. Olha lá. Que bobagem. Se o cara fosse bobo, ele não seria prefeito, não teria sido reeleito. Presidente da MAB. É presidente da MAB. Não teria feito uma deputada. Que é isso? É uma bobagem pensar isso. É uma bobagem. Então, assim, essa engenharia política aí, o Pablo ela tá desenhando. Não vai ser nenhuma lá na frente, o próprio Plácido vai acabar negociando. O que acontece é o seguinte, Silvestre. O pessoal lança semente ou lança aquelas bombinhas para ver o que vai dar, entendeu? Cada hora vem um... Mas não em política não existe cedo demais. Mas aqui o pessoal faz o seguinte... O cara tem que começar logo. Não, o pessoal aqui vai tentando plantar. É a mesma coisa que acordar e falar assim, já estou pensando em ser prefeito em 2024. Aí chuta. Aí começa o zum. Pô, Santana vai querer ser prefeito, não sei o quê, sem base nenhuma. Entendeu? Se prosperar, ok. Se não, foi uma brincadeira. Então, aqui tem muita coisa que é falada, inclusive em rede social, tá? Para ver aquele negócio, se colar, colou, entendeu? Vai que cola. Tá? Tem muita gente que foi eleita aqui, ou pelo menos concorreu à candidatura política, tanto para prefeito como para vereador, nessa brincadeira do oba-oba. Vou ver o que vai dar. Tá? Vou testar meu nome, quer dizer, vou testar, entendeu? Para ver a minha popularidade. Aí... Depois se orgulha, sem dinheiro, tive 200, 350, 20 votos, sei o quê. Então, a coisa não é séria. Agora, tem outra situação. O PT também já está conversando com o Plácido, entendeu? Só que eu fiquei sabendo que o Silvano é candidatíssimo, tá? E o Berilho tem, pela proximidade Não tem como o Silvano não ser candidato. Tá, mas pela não tem outro nome. Mas para ver o seguinte, pela proximidade familiar do Plácido com o PT, certo? Então, o Plácido é da família também lá, entendeu? Então, já é uma conversa. Uma coisa é certa, o PT Valparaíso não apoia o Silvano, o Berilho não apoia o Silvano, entendeu? Então, há essa conversa também de o Plácido fazer uma composição, tá? E o PT indicar o vice. Aí que vai ser a guerra. O Silvano vai ser vice de Plácido nunca, pô. Mas quem controla o PT aqui é o Berillo. E agora? Os irmãos Berillo que a família a família aí que é uma familiocracia. Embora eles sejam de Trindade, mas eles mandam em Valparaíso. Bom, e a tia Lucimar também até apareceu, né? Vamos ver se amanhã a gente tem uma entrevista, que a Lucimar me ligou. Agora já começava todo mundo voltar à cena. O PT está começando a voltar em cena em Valparaíso, tá? Pois é, a Lucimar, eu acho que ela nem estava morando em Valparaíso. Não, tá assim.
Dá aula, ela tem. Entendeu? Mas ela se divide aqui. Não, ela mora aqui, a residência dela aqui, é no mesmo, no prédio da Leda, entendeu? Mas ela se divide em Trindade, aí Goiânia, entendeu? Aqui Brasília, porque ela Ela é militante, fica lá né? na fazenda, Na eles têm fazenda. fazenda lá entre Ouro Verde, não, como é que chama? Logo depois de Trindade, eles têm fazenda. Então, se divide aí e nas horas vagas, né? Ela é militante Faz política. pra caramba, pô. Então, porque é que negócio, o Silvano é ligado ao Rubens Ottoni, e eles são ligados a outra corrente lá do PT, né? A Lucimar, com a Cátia, tal, que não é da corrente do Rubens Ottoni, é? Não, a Lucimar é da corrente do Lula, que é construindo um novo Brasil. Então. É a mesma do Rubens Ottoni. Mas aqui a representar. Só que eles são divididos aí regionalmente. Né? É igual lá em, por exemplo, o Didi Viana não é a favor da Lucimar e é a favor do Rubens Ottoni, lá em Lusiânia. É que negócio, aquelas aulas da escola de samba, né? Cada um tem sua aulazinha. Entendeu? Mas eu vou confirmar, ver. Bom, vou acompanhando, a gente vai falar aí dia sim ou outro também sobre Valparaíso. Certo. E o entorno de um modo geral. Bom, tem outra coisa também aí, né, ainda sobre Valparaíso, que a gente lançou. Você falou da Evelone, que é uma situação. Tem o Reis também, que está querendo também sair, que é o Antônio Reis, que é o atual secretário aí de desenvolvimento. O Reis não tem nem grupo, rapaz. Mas tem grupo, não. Tá, mas aí tá lançando também, tá? O Vinícius também quer, mas aí o é Zé que Antônio negócio. também quer. Bom, mas aí, por exemplo, o Vinícius, o Zé Antônio e tal. O Zé Antônio diz que é candidatíssimo. Também, tá? Mas aí é a corrente do Pablo. O Rei já está numa corrente separada, entendeu? Então, a coisa vai fruir daqui para no ano que vem, né? Ainda tem aí, vai correr Marcelo por fora, não sei se o Marcelo vai vir de novo, se vem o Elvis, vem de novo. Tem muita gente ainda aqui. Não, o Elvis é candidato a vereador. Ele vai, num primeiro momento, ele vai dizer que é candidato a prefeito, os amigos estão tem o Afrânio. Ele é candidatíssimo a vereador. Tem o Afrânio. O Afrânio pode fazer dobradinha com alguém. O Afrânio perdeu muito capital político. Tem a tia Shirley. Entendeu? Tia Shirley, que está quietinha, mas está trabalhando aí. Entendeu? Mas a Shirley é só barulho. Entendeu? Mas de repente caiu uma vice e não fica bem também, não fica mal, não, né? Então, é isso aí, parceiro. Não? Então, tem os mesmos nomes de sempre que vão estar no jogo. Os mesmos. A política de Valparaíso, assim como Novo Gama e outros lá. Por exemplo, o Carlinho do Mangão vai ter que enfrentar a Sônia de novo. Se a Sônia conseguir se desvencilhar dos problemas dela. Porque ela está inelegível. O Fábio vai ter que enfrentar o pessoal do Alex. Do Alex, né? Vai ter que mesma coisa. E vai vir forte. Vai vir forte. O Diego vai enfrentar o pessoal do Tormin. Pois é. Sempre mesmo. O pessoal, o Tormin é candidatíssimo a prefeito. Aí o Diego Sogato já procurou o Will de Cambão para conversar. O Diego, aliás, apareceu, estava sumido, não conversava com ninguém. Já andou procurando prefeito aí, quer se enturmar novamente. Então, que ele está muito mal, É o caso de Cristalina. Cristalina, por exemplo, não tem candidato. O único candidato que se apresentou até agora, assim mesmo é muito fraco, o ex-presidente da Câmara, eu não sei se ele é presidente ainda, o que foi candidato a deputado estadual pelo MDB, o Jean Eustáquio, é ligado ao grupo do Antonino, que é um grupo muito forte,
que dá as cartas na política lá já tem quase 40 anos. Então, esse grupo vai bancar lá o Jean Eustáquio. O Daniel não está bem, porque foi abandonado aí para uma parte do agronegócio, porque ele separou da mulher. Foi um trem horroroso. Aí a mulher já teve, segundo as más línguas, já está até namorando com um cara lá de Bízios do Rio. Eita. Foi candidato a deputado lá. Então ele assim está muito baleado emocionalmente. A coisa tende, não conseguiu formar um grupo, o Daniel não formou um grupo, o Jean Eustáquio não é do grupo dele, é do grupo do Antonino. Programa Livre também tem hora fofoca, o que vai acontecer. Lá em Santo Antônio Descoberto, candidatíssimo, o André do Prêmio é candidato, talvez o Júnior Pezão também seja candidato, e tem outros lá que estão falando e tudo. Silvestre, só uma pergunta, por que a Abadiânia não tem esse... ninguém fala em Abadiânia, pô, entendeu? Por quê? Porque é o seguinte, com a saída de cena do João de Deus, a Abadiana ficou às traças. Virou um bairro, virou um ficou povoado. às traças, assim. O povo está tentando sobreviver lá, mas é mesmo, né? Eu preciso até dar umas notas lá sobre a Abadiana. Porque ninguém fala nada, ninguém sabe o que é, não sei quem é o prefeito lá, como é que ficou a situação, não tem comentário nenhum, entendeu? Parecia aquele negócio, como você falou, na época do João de Deus que dava as cartas por tudo ali, não é? Era ele, a eminência parda. Ele sumiu, saiu, tá preso, esse negócio todo, ninguém mais fala de Abadiânia, antes de Abadiânia é o quê? Esqueci, depois Santo Antônio. Me parece que o prefeito lá é do União Brasil, é um cara da Polícia Militar. E antes de Abadiânia, quem é? Eu esqueci o nome agora. Eu não sei. Eu esqueci o nome dele, mas me parece que ele é da Polícia Militar, ou pelo menos. Eu estou confuso aqui, mas amanhã a gente traz essa informação. Tá, mas antes o município antes de Abadiânia, qual é? Quando a gente passa daqui para lá? É outro. Alexandre? Alexandre também. Entendeu? Alexandre, lá é o Alisson. Também sumido. Zero. Zero, esses dois. Alexandre e Abadiânia, você passa direto para essa... Na época do Ronaldo, era movimentado. O município desenvolveu muito graças ao Ronaldo Queiroz. O Ronaldo perdeu a eleição, o Alisson, não sei o que acontece com ele, não tem comunicação, ninguém sabe o que acontece, a não ser saiu esses tempos aí que lá a cadeia, lá a casa de prisão provisória lá estava torturando os presos. Nem sei o que virou, foi ruim para o município. Mas, de qualquer maneira, vamos ver o que acontece. Eu vou pegar umas informações aí, vamos começar a falar sobre esses municípios. Ok, 28. Eu vou até ligar para o Alisson, ver se ele topa uma entrevista. Beleza, então. Vê para a semana que vem, tá? Talvez, que sexta-feira, talvez a gente tenha o Marcelo Sorriso que quer dar uma palavra aqui com a gente, entendeu? Tá falado. Falou? Então, um abraço. Cerrou, né? 29. Tá virando quase 30 aqui. Um abraço, até amanhã. Até amanhã. Fui. Tchau. 8 horas e 57 minutos.